2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 16. Fracos na carne, fortes em Cristo. Afirmo uma vez mais que ninguém me considere louco, mas se ainda pensais, recebei-me como quem acolhe a um fraco de juízo, pois assim ao menos terei algo de que me orgulhar. Ao declarar esse orgulho, não estou fazendo segundo o Senhor, mas como quem perdeu a sensatez. Considerando que há muitos que se orgulham de acordo com os padrões mundanos, ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Assim vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados, porquanto de fato acolheis até quem vos escraviza ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportais quem vos esbofeteia. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 13 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigo entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado? Se portanto devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos com o firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, desceram-me muralha abaixo dentro de um cesto, e assim fui livrado das mãos dele. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, santo para essa parte. Glória a Deus, santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, nessa passagem aqui a gente vê a igreja dos Coríntios, né? E a igreja dos Coríntios, irmãos, foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo havia ensinado o evangelho verdadeiro para os coríntios. Havia ensinado que a salvação é somente pela graça, através de Jesus Cristo, através de um Salvador. Né, irmãos? E essa carta que nós estamos vendo aqui é que, enquanto o apóstolo Paulo ia abrindo igrejas, fundando igrejas pelo mundo, muitas vezes ia acompanhando o apóstolo Paulo falsos mestres, falsos apóstolos. Né, irmãos? E esses falsos apóstolos, eles entravam nas igrejas que o apóstolo Paulo havia ensinado a verdade e simplesmente corrompiam essas igrejas. Ensinavam essas igrejas que Jesus Cristo é muito bom, mas a salvação também depende daquilo que você faz. A salvação também depende
de seguirmos a lei, depende das nossas atitudes, né, irmãos? Muito parecido com aquilo que nós vemos em grande parte das igrejas, né? Para ser salvo tem que congregar, para ser salvo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não se fala mais sobre salvação por meio da graça, salvação por meio de Jesus Cristo. Fala-se sobre salvação através daquilo que você faz, não através daquilo que Jesus Cristo faz. Então era isso que os falsos mestres pregavam, era isso que os falsos mestres ensinavam e deturpavam, na verdade, da palavra de Deus que Paulo havia ensinado para os coríntios. Né, irmãos? E o apóstolo Paulo começa dizendo: afirmo uma vez mais que ninguém me considere louco. Esses falsos mestres, eles entraram dentro das igrejas e eles corromperam as igrejas a tal ponto que eles instruíram os coríntios a não receberem mais o apóstolo Paulo dentro da igreja. Não recebam mais o apóstolo Paulo dentro da igreja, porque o apóstolo Paulo é louco. O apóstolo Paulo é louco. O apóstolo Paulo é uma pessoa fraca da cabeça. É uma pessoa perturbada. Então, não recebam mais o apóstolo Paulo, não deem atenção àquilo que o apóstolo Paulo tem para dizer, porque o apóstolo Paulo não tem um juízo perfeito. Confie só em nós aqui, só em nós. Nós sabemos a verdade da palavra de Deus, nós temos a verdadeira palavra de Deus. Irmãos, então, o apóstolo Paulo havia fundado aquela igreja. E agora, irmãos, a igreja simplesmente não quer nem receber o apóstolo Paulo. Imagina a condição, irmãos. Quantas vezes, irmãos, a gente fala da palavra de Deus para alguém, a verdade da palavra de Deus para alguém, e muitas vezes é como se nós tivéssemos nos tornado inimigo daquela pessoa, porque nós falamos a verdade da palavra de Deus para aquela pessoa. Quantas vezes as pessoas não querem nem mais olhar para a nossa cara? Quantas vezes as pessoas acham que nós é que somos falsos por estarmos proclamando a verdade, por estarmos ensinando a verdade? Então o apóstolo Paulo ele vai dizer: não me considerem louco, mas, não tem um mais aqui, mas se assim pensais, recebei-me como quem acolhe um fraco de juízo, pois assim ao menos terei algo de que me orgulhar. Mas se vocês não quiserem me receber, porque eu sou louco, se não há a possibilidade de vocês me enxergarem como uma pessoa lúcida, como uma pessoa sã, então me recebam como um louco, não tem problema. Me recebam como um louco, sabe? Desde que vocês ouçam aquilo que eu tenho para dizer para vocês, não há problema, eu não vou me sentir, não me importa que vocês me enxerguem como louco, não me importa que vocês me enxerguem como um fraco de juízo, o importante é que vocês ouçam aquilo que eu tenho para dizer. Irmãos, quando a gente tem a verdade da palavra de Deus, irmãos, quando a gente conhece a verdade da palavra de Deus, irmãos, a gente não precisa ter medo, irmãos, de conversar com outras pessoas. Glória a Deus. Quando a gente tem a verdade da palavra de Deus, irmãos, e a verdade da palavra de Deus, ela é verdadeira, ela pode ser provada no fogo, irmãos, que ela permanece, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a gente, se tem a verdade, você pode conversar com testemunha de Jeová, você pode conversar com adventista, você pode conversar com qualquer herege. Se você tem a verdade, irmãos, a sua verdade vai permanecer. Glória a Deus, Senhor. E quando você não tem a verdade, irmãos, você não quer conversar com ninguém. Santo Senhor. Os ensinos das igrejas hoje, toma cuidado, não fica conversando com as pessoas das outras igrejas, não fica estudando na Bíblia, não fica falando, não, aprenda só de nós aqui, aprenda só de mim, só da igreja aqui. Não busque ensinamentos fora, não corrompa a sua mente ouvindo coisas de Deus, de outras pessoas. Sabemos quem ensina isso, irmãos, são os falsos mestres. Glória a Deus. Quem ensina isso são os falsos apóstolos. Quando nós temos a verdade da palavra de Deus, a gente não precisa ter medo, irmão, de conversar com a testemunha de Jeová. Se você tem a verdade da palavra de Deus, você percebe as heresias que eles estão falando. Irmãos? Então a verdade, o apóstolo Paulo não tinha vergonha, não tinha medo, irmãos, de confrontar os falsos mestres.
Paulo podia confrontar eles, porque ele possuía o evangelho verdadeiro. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Ele possuía verdadeiramente, irmãos, a palavra de Deus, e os falsos mestres não possuíam. E Paulo, irmãos, está tentando aqui salvar essa igreja. Nem que aqueles irmãos vissem ele como um louco, nem que aqueles irmãos vissem ele, irmãos, como uma pessoa que não estava no seu juízo perfeito. Quantos crentes, irmãos, estão mais preocupados com a sua reputação do que preocupados em salvar a igreja? Quantos crentes, irmãos, eles vão pensar assim: se eu pregar essas coisas verdadeiras aqui, não vai dar certo não. As pessoas vão achar que eu estou meio desequilibrado, que eu estou meio perturbado, sabe? O apóstolo Paulo, irmãos, ele não tinha essa preocupação, irmãos, do que as pessoas estão pensando dele. Glória a Deus. Não, irmãos, ele está preocupado aqui em salvar a igreja que ele havia fundado. Então ele vai dizer: não me recebam então, se vocês não podem me enxergar como uma pessoa lúcida, me receba como um louco. O importante é que vocês ouçam aquilo que eu tenho para dizer. Mas se vocês me enxergarem como um louco, saiba que eu vou me orgulhar na minha loucura. E vocês vão ver em que loucura que eu vou me orgulhar. E Paulo, irmãos, Paulo vai continuar. Paulo vai dizer: ao declarar esse orgulho, não o estou fazendo segundo o Senhor, mas como quem perdeu a sensatez. Né? O apóstolo Paulo vai dizer, sabe, esses falsos mestres aí, eles estão se orgulhando, né? Esses falsos mestres aí, esses falsos apóstolos, eles são orgulhosos, né? Eles são pessoas que se exaltam nas suas capacidades. São pessoas que se acham importantes pela sua retórica. São pessoas que se acham importantes porque, sabe, possuem todo um conjunto de qualidades que muitas vezes impressiona as pessoas. Então eles são orgulhosos. E parece que vocês, coríntios, vocês apreciam esse orgulho, né? Então eu também vou me orgulhar, eu também tenho que me orgulhar, eu vou me orgulhar, mas eu vou me orgulhar de uma maneira diferente da maneira como eles estão se orgulhando. Santo Senhor. Né, irmãos, quantas pessoas, como é comum hoje dentro das igrejas nós vermos os crentes se orgulhando, né? No versículo 18 vai dizer, considerando que há muitos que se orgulham de acordo com os padrões mundanos, ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Paulo vai dizer, esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, eles se orgulham nos padrões mundanos. Eles se orgulham nas suas capacidades, eles se orgulham na sua condição, eles se orgulham nos seus bens, né? Em tudo aquilo em toda a sua pompa. Mas eles se orgulham nos padrões mundanos. Como é comum hoje dentro das igrejas, irmãos, os crentes se orgulharem também nos padrões mundanos. Como é comum hoje os crentes estarem se orgulhando, irmãos, se orgulhando no seu status, se orgulhando no seu reconhecimento, se orgulhando no seu prestígio. Irmãos, como é comum hoje os crentes estarem se orgulhando nos seus bens materiais, na minha casa, no meu carro, na minha saúde, né, no meu cargo na igreja, né? Quantos pregadores só não abandonam o seu cargo porque o cargo, né, nos traz uma exaltação para ele, traz um reconhecimento, traz um prestígio. Né? Como é comum os crentes se orgulharem nos padrões mundanos. Sabe, irmãos, as pessoas no mundo também se orgulham do mesmo jeito. Né, irmãos? Elas se orgulham nas suas conquistas, elas se orgulham nas suas caridades, elas se orgulham no seu emprego, elas se orgulham no seu status, no seu diploma. Sabe, os crentes hoje estão se orgulhando da mesma maneira. E Paulo, então, vai traçar um contraste. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Eu tenho em que me orgulhar e eu vou mostrar para vocês como eu vou me orgulhar. Mas o meu orgulho não vai ser nos padrões mundanos, como esses falsos mestres, como esses falsos apóstolos aí. E Paulo vai dizer,
assim vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Né, irmãos? O apóstolo Paulo está usando aqui muita ironia, irmãos. Muita ironia. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês que são tão lúcidos, vocês que são tão sábios, vocês que são tão inteligentes, acolheram pessoas desequilibradas. Esses falsos mestres aí, eles são desequilibrados. Eles são pessoas perturbadas. Santo Senhor. Como que vocês, sendo tão sábios, como que vocês, sendo tão inteligentes, acolhem esse tipo de pessoa? Né, irmãos? E ele vai dizer, porquanto de fato acolheis até quem vos escraviza, ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportai quem vos esbofeteia. Paulo vai dizer: vocês acolheram pessoas que escravizam vocês. Esses falsos mestres, esses falsos apóstolos aí, eles estão arrancando todo o dinheiro de vocês. Será que vocês não conseguem enxergar que eles só estão usando vocês? Será que vocês não conseguem enxergar que esses falsos mestres aí, eles estão simplesmente se exaltando em cima de vocês, procurando status em cima de vocês, procurando reconhecimento em cima de vocês, se orgulhando? Será que vocês não estão percebendo isso? E até suportais quem vos esbofeteia. Chegava ao ponto dos falsos mestres baterem nos irmãos da igreja. Santo Senhor. Você fez alguma coisa errada, batia no irmão. Sabe, irmãos, eles toleraram. E Paulo está dizendo: como que vocês toleram esse tipo de coisa? Como que é possível vocês tolerarem esse tipo de coisa? Quantos crentes, irmãos, estão dentro da igreja, estão sendo humilhados, irmãos? Estão sendo perseguidos, estão sofrendo todo tipo de calúnia, estão sofrendo todo tipo de censura, sabe? E os crentes estão lá idolatrando essas mesmas pessoas que o estão perseguindo. Santo Senhor. Não, mas por que você não caminha com Deus, irmão, em outro lugar? Por que você não caminha com Deus de maneira? Não, porque é Deus, irmão, é um homem de Deus. Mas como que você suporta esse tipo de coisa? Você não está vendo que é um falso mestre? Você não está vendo que é um falso operador? Você não está vendo que é um falso ancião? Irmãos, quantos anciões hoje em dia, irmãos, eles estão se sentindo quase que um Deus. Irmãos, eles acham que podem fazer o que eles quiserem. Irmãos, eles acham que pode dar liberdade, tirar liberdade, matar um aqui, matar o outro ali. Irmãos, e as pessoas estão lá simplesmente, praticamente adorando eles, como se eles fossem deuses. Como que pode uma coisa dessa? Santo Senhor. Irmãos, e Paulo está aqui lidando com esse tipo de situação. Parece até, irmãos, que a carta, Paulo acabou de escrever a carta agora, porque se encaixa perfeitamente, porque as coisas nunca mudaram, irmãos. Santo Senhor. Os falsos mestres estão aí para todo lado, e eles agem sempre da mesma maneira. E como, irmãos, e pode parecer muito fácil, irmãos, pode parecer até muito fácil conseguir identificar os falsos mestres, pode até parecer muito fácil identificar, irmãos, o falso evangelho, sabe, irmãos, mas não é fácil, é difícil, irmãos. O falso mestre, o falso apóstolo, o falso cooperador, o falso ancião, o falso evangelho, irmãos, ele vem de uma maneira toda enfeitada. Irmãos, a mentira, o erro, o engano é propagado, irmãos, é propagado de uma maneira assim que impressione as pessoas. Irmãos, ele não vem assim lançado de qualquer maneira que você percebe que aquilo é falso. Não, irmãos, é algo muito bem elaborado. Sabe, irmãos, é algo muito bem pensado, é algo muito bem planejado. Então, fica difícil, irmãos, das pessoas distinguirem o falso evangelho, porque nunca é lançado somente o falso evangelho, não é lançado somente a mentira, lança-se a mentira, mas para testificar a mentira, para dar uma autenticidade de verdade para a mentira, lança-se algumas coisas verdadeiras no meio também. Irmãos, por isso que pode parecer até fácil
algumas vezes identificar os falsos mestres, o falso evangelho, mas por ele vir dessa maneira que impressiona, com uma retórica, né? Os pregadores muitas vezes estão pregando um engano, a mentira, com uma convicção que as pessoas não é possível, só pode ser Deus. Olha a convicção no que ele está pregando, olha o fervor, olha, né, irmãos? O falso evangelho ele vem desse jeito, vem com uma aparência que impressiona, por isso que as pessoas são enganadas. E os coríntios, irmãos, eles estão sendo enganados aqui por causa desse tipo de coisa. Eles possuíam uma retórica muito boa, eles tinham toda uma pompa, todo um status, toda uma maneira de ensinar o engano, a mentira. Eles tinham toda uma maneira, irmãos, pensada e planejada para enganar os coríntios. E o apóstolo Paulo percebia tudo isso, e o apóstolo Paulo está aqui lutando contra isso, irmãos. Quantos crentes, irmãos, deveriam estar lutando contra esse tipo de coisa e não estão lutando, irmãos? Quantos crentes estão acomodados, irmãos? Estão vendo que está errado, estão vendo que não deveria acontecer, deveriam estar se levantando contra aquilo, mas simplesmente não se levantam. Glória a Deus. Né, irmãos? Por isso que a palavra de Deus fala que os covardes não entrarão no reino dos céus. Né, irmãos? É preciso de ousadia, é preciso jogar o nosso status fora, jogar o nosso reconhecimento fora, né? Porque se a gente se levanta contra esses erros, você já jogou o seu status na lata do lixo. Né? E o apóstolo Paulo então está passando por esse tipo de situação, e ele vai dizer: para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos, todavia, naquilo em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Né, irmãos? E Paulo vai dizer: eles são hebreus, eu também sou. Esses falsos mestres, irmãos, eles se apegavam muito à sua descendência, a sua descendência de Abraão. Não, nós somos hebreus, aqui você tem que ouvir nós, porque nós somos hebreus. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu também sou hebreu, eu também sou hebreu, eu também, ora, são hebreus, eu também sou, são israelitas, eu também sou, são descendência de Abraão, eu também sou. Então, o apóstolo Paulo era tudo isso. O apóstolo Paulo era hebreu, o apóstolo Paulo era israelita, o apóstolo Paulo era descendência de Abraão. E o apóstolo Paulo está querendo dizer: sabe, eu também sou tudo isso. Por que vocês ouvem eles e você não ouve eu? Se eu também sou hebreu, sou israelita e sou da descendência de Abraão, por que vocês acham que eles são mais importantes do que eu, se eu também tenho tudo isso? Né, irmãos? Quantas vezes, irmãos, parece que aquilo que o ancião prega, aquilo que o cooperador prega, sabe, irmãos, é de Deus só por causa do cargo que ele possui. Não, mas quem falou foi o ancião. Não importa quem falou. O importante não é quem falou. A questão é a seguinte: é bíblico ou não é bíblico? Se é bíblico, então foi Deus que falou. Se não é bíblico, não importa quem falou. Não é de Deus e pronto, e acabou. Glória a Deus. Né, irmãos? A igreja católica funciona desse jeito. A igreja católica, aquilo que o Papa fala é a palavra de Deus. Né? É o Papa que interpreta a Bíblia, não é a Bíblia que diz o que a igreja vai ensinar, não, é o Papa que diz. Sabe, as igrejas estão se tornando esse tipo de coisa. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E o apóstolo Paulo vai dizer: são servos de Cristo, eu ainda mais. Né? Esses falsos mestres aqui, irmãos, eles se diziam servos de Jesus Cristo, irmãos. E aí, irmãos, que a mentira tenta se misturar com a verdade. Sabe, eles simplesmente não jogavam Jesus Cristo fora. Eles simplesmente não diziam que Jesus Cristo nunca existiu, ou que Jesus Cristo não é. Não, irmãos, eles misturavam Jesus Cristo com a lei. Não, Jesus Cristo morreu na cruz lá, mas para se salvar depende de você também. Você precisa seguir a lei também. Precisa seguir a lei também tem que fazer a sua parte, porque se você não fizer a sua parte, você não vai para o céu. Né? Tem que se circuncidar,
tem que cumprir os preceitos da lei. Sabe, irmãos, é nessa parte onde a mentira se mistura com engano. Quantas vezes, irmãos, as pessoas vão dizer, não, o irmão lá ele prega muita coisa errada, mas ele prega muita coisa boa também. Sabe, irmãos, aí que está o problema, irmãos. Não há como você ficar ouvindo a mentira e não ser influenciada por ela. Se você fica ouvindo a mentira o tempo todo, cedo ou tarde, aquilo vai influenciar você, irmãos. É assim que funciona. Agora, se nós estamos ouvindo a verdade, se nós estamos buscando a verdade, se nós estamos rejeitando totalmente a mentira, sabe, irmãos, a gente tende a se apegar mais ainda à verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Não dá, irmãos, para ficar ouvindo uma pregação onde 50% é a palavra de Deus e 50% não é a palavra de Deus, irmãos. Santo Senhor. E essa mentira vai levar à corrupção da igreja, essa mentira vai levar ao engano da igreja. E o apóstolo Paulo, então, ele vai se orgulhar. Aqueles falsos mestres, aqueles falsos apóstolos, eles se orgulhavam em si mesmos. Eles se orgulhavam nos padrões mundanos, mas agora o apóstolo Paulo vai se orgulhar. E o apóstolo Paulo vai se orgulhar, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez mais fui apedrejado, 3 vezes. Olha só em que o apóstolo Paulo está se gloriando, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Eu fui açoitado, eu fui apedrejado, eu sofri naufrágios, eu passei fome, eu passei nudez, sabe? Eu fiquei entre falsos irmãos, eu fiquei em perigo de ladrões na estrada. Sabe, o apóstolo Paulo está se orgulhando nessas coisas, irmãos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, podia dizer quantas pessoas ele curou. O apóstolo Paulo podia dizer, não, porque eu curei, pessoas morreram e eu trouxe pessoas à vida, no poder de Deus. Mas ele não está se orgulhando nisso, irmãos. Glória a Deus, Senhor. O apóstolo Paulo não está se orgulhando no dom de línguas, irmãos, no verdadeiro dom de línguas. O apóstolo Paulo não vai dizer, quando eu viajo para qualquer país, aí eu falo a língua desse país. Se eu viajar lá para a China, lá eu começo a falar chinês. Não é nisso que o apóstolo Paulo está se orgulhando, irmãos. Glória a Deus, Senhor. O apóstolo Paulo está se orgulhando nas suas tribulações, nas suas aflições, nas suas dificuldades, nos perigos que ele passou. Quantos, irmãos, quantos crentes são capazes de se orgulhar, irmãos, das suas dificuldades? Glória a Deus. Quantos crentes, irmãos, são capazes de se orgulhar, irmãos, da sua enfermidade, da sua prova, da sua luta? Glória a Deus, Senhor. A maioria dos crentes, irmãos, tem vergonha das suas provas, tem vergonha das suas fraquezas, tem vergonha das suas dificuldades. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles escondem essas coisas. Os crentes hoje, eles querem se orgulhar, sabe, irmãos, é na satisfação, é no bem-estar, é na cura. Não, estou todo orgulhoso, estou todo feliz, porque Deus fez a obra, Deus fez milagre, comprei o carro, comprei a casa, consegui um emprego novo, estou ganhando bem. Sabe, irmãos, quem que você já viu se orgulhando de ter passado fome, de não ter roupa para vestir, de ter sido açoitado várias vezes como um criminoso, como um bandido? Quem que você já viu se orgulhar de ter ficado em prisão? Quem você já viu esse tipo de coisa, irmãos? Glória a Deus, Senhor. Os crentes hoje em dia, diante desses momentos aqui, a única coisa que eles sabem fazer é murmurar, é reclamar. Glória a Deus. Os crentes nessas circunstâncias aqui, a única coisa que eles dizem é: ai meu Deus, oh meu Deus do céu, dificuldade. Quando a gente pensa que a vida vai estabilizar, que tudo vai dar certo, né, que as coisas vão caminhar, sabe, vem outro naufrágio, sabe, vem outro açoite, vem outro apedrejamento, oh meu Deus do céu. E como que o apóstolo Paulo, como que foi o fim da vida do apóstolo Paulo? Foi numa mansão próspera? Não, morreu decapitado. Morreu decapitado, né, irmãos, pelo Império Romano. E ele está se orgulhando das suas dificuldades, irmãos. Glória a Deus. Está se orgulhando das suas provas, porque
nas suas fraquezas, irmãos, ele entendia, não, estou sofrendo, mas Jesus Cristo também sofreu. Glória a Deus, Senhor. Sabe, então, é um orgulho poder sofrer um pouco daquilo que Jesus Cristo também sofreu. Glória a Deus, Senhor. Sabe, porque nas minhas fraquezas, quando eu nada posso fazer, eu sei que eu estou sendo sustentado pelo poder de Deus. Glória a Deus, Senhor. Mas quantos crentes hoje, irmãos, nas suas fraquezas, eles se veem desamparados, eles se veem desesperados. Os crentes hoje, nas suas fraquezas, eles não se veem amparados pelo poder de Deus, não, mas eles se veem sozinhos. Santo Senhor. E o apóstolo Paulo se orgulhava, não, quando eu teria todos os motivos do mundo para entrar em depressão, quando eu teria todos os motivos do mundo para entrar em desespero, e eu estou bem, sabe, eu sei que é o poder de Deus atuando sobre mim. Glória a Deus. Irmãos, e ainda possuía uma enfermidade, ainda possuía um espinho na carne, ainda que não é mencionado no texto bíblico aqui, que ele pede para Deus tirar, e Deus fala, não vou tirar. Essa enfermidade aí vai ajudar você a crescer espiritualmente na minha presença. E o apóstolo Paulo vai dizer, não, então eu vou me orgulhar nessa enfermidade. Mas olha só, ele se orgulhava na sua enfermidade. Por isso, irmãos, que não há motivos para o crente entrar em desespero. Não há motivos para o crente entrar em depressão. Não há motivos para o crente estar lá sempre com aquela cara de derrota, sempre com aquela murmuração, irmãos, pensando, oh meu Deus, porque Deus, irmãos, é aquele que nos leva para o deserto, irmãos. Deus é aquele que nos leva para a dificuldade, porque na dificuldade, irmãos, nós aprendemos que a única coisa que a gente pode contar é com Deus. Glória a Deus, Senhor. Se você está lá no meio do deserto, irmãos, você vai depender da sua força? Não, no deserto você não tem força para nada, irmãos. No deserto você não tem como plantar nada, irmãos. No deserto você não tem como comer nada, você não tem como beber nada, tem água no deserto. Então no deserto você está à mercê de Deus. Então Deus nos leva para desertos, irmãos, para que nós venhamos aprender a confiar nele. Glória a Deus, Senhor. Então é preciso, irmãos, confiarmos em Deus. E Paulo sabia que nesses momentos aqui, irmãos, era um momento onde Deus mais estava atuando na vida dele. Glória a Deus, Senhor. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos o melhor caminho para onde a gente quer chegar. Santo Senhor. Irmãos, a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a nossa vida. Glória a Deus. Mas os nossos planos não são o plano de Deus, e Deus traça outros planos para a nossa vida, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Justamente para nos fazer aprender a confiar nele. Glória a Deus, Senhor. E é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, está confiando em Deus. E no versículo 30 ele vai dizer, se portanto devo me orgulhar, então que seja nas minhas atitudes que revelam minha própria fraqueza. Santo Senhor. Sabe, eu vou me orgulhar na minha fraqueza. Tem alguma coisa para me orgulhar? Sabe, eu vou me orgulhar na minha fraqueza. Glória a Deus. Eu vou me orgulhar na minha falta de capacidade. É isso que eu vou me orgulhar. Glória a Deus. Irmãos? Olha só o apóstolo Paulo ensinando para os coríntios, enquanto esses falsos apóstolos aí estão se orgulhando nos padrões mundanos, olha só como eu estou me orgulhando, sabe, eu estou me orgulhando nas minhas fraquezas, sabe, por isso, vocês podem me chamar de louco, vocês podem chamar isso de insensatez, pode chamar isso de loucura, isso para o mundo aqui é uma vergonha. Isso para o mundo aqui é uma loucura. Isso para o mundo aqui é falta de juízo. Sabe, mas esse é o poder de Deus atuando na vida daqueles a quem Ele chama. Glória a Deus, Senhor. Irmãos? Então, irmãos, não podemos lidar com as circunstâncias nos padrões mundanos. Quando você lida com circunstâncias nos padrões mundanos, essas situações aqui, irmãos, enfermidade, luta, tribulação, sabe, irmãos, isso vai gerar desespero. Glória a Deus, Senhor. Mas quando a gente lida com isso, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, sabe, irmãos, a gente vai enxergar Deus atuando mais e mais na nossa vida. E Ele vai dizer: o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Sabe, isso que eu estou pregando para vocês não é o que eu inventei agora. Não é algo assim que
Não, irmãos, isso é a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Esse evangelho triunfalista aí, onde você só espera a solução do problema, onde você se orgulha naquilo que dá certo, quando dá tudo errado, você fica com essa cara de derrota, esse evangelho aí, isso aí é falso, isso aí não existe não. Glória a Deus. Sabe, o evangelho verdadeiro é esse aqui, ó, que eu estou falando para vocês, que nos sustenta nas piores circunstâncias, Glória a que Deus. nos sustenta nas piores dificuldades. Esse é o evangelho verdadeiro. Se você não está sendo sustentado na sua situação difícil, é porque você está vivendo um evangelho falso, ainda que conheça o evangelho verdadeiro. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, porque não basta apenas conhecer o evangelho verdadeiro, irmãos, é preciso aplicá-lo na nossa vida. Glória a Deus, Senhor. E o apóstolo Paulo vai terminar dizendo que ele estava numa cidade, cercaram a cidade para prender o apóstolo Paulo e desceram ele por um cesto. Sabe, irmãos, foi logo no começo da conversão do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo, irmãos, foi uma vida de prova, foi uma vida de luta, foi uma vida de dificuldade, mas uma vida cheia do poder de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos, nós, os crentes hoje, estão acostumados a ver o poder de Deus nas coisas que dão certo. Os crentes hoje estão acostumados a ver o poder de Deus, irmãos, nas circunstâncias favoráveis. Aquilo que acontece de bom na nossa vida é Deus que faz? É Deus que faz. Mas Deus, irmãos, Ele muitas vezes está fazendo muito mais quando tudo está dando errado. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, Deus está operando muito mais, Deus está nos ensinando muito mais em meio à luta, em meio à dificuldade. Glória a Deus. Né, irmãos? Por isso que é preciso nós nos atentarmos e nós virarmos mais e mais para Deus, porque esse mundo, irmãos, não é um mundo de satisfação, alegria e paz. Esse mundo aqui, irmãos, é um mundo de tribulação. Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Então, irmãos, nesse mundo aqui, ainda que nós tenhamos momentos sem aflição, é um mundo de tribulação. Glória a Deus. Mas parece que os crentes hoje estão vivendo num conto de fadas, né, irmãos? Onde eles acham que o céu, a eternidade é nessa terra. Né, irmãos? As coisas boas têm que acontecer tudo aqui. Não, irmãos? Aquilo de bom que a gente tem nesse mundo é Jesus Cristo, irmãos. E nós estando nele, irmãos, nós estamos plenos, estamos completos, estamos seguros. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome de Jesus. Amém.